E aí galera, Batman Tony Animes na área e hoje eu estou aqui com um resumão do anime Kuro no Shoukanshi. Se você não notou o nome do anime agora, ele vai estar na descrição desse vídeo, não tem problema. O anime segue a vida de um prota chamado Kelvin. O cara só acordou do nada sem memória nenhuma em um mundo de fantasia. Ele ficou muito confuso de início, mas ao apertar o botão Start, uma voz feminina surge e começa a se comunicar com ele. Kelvin fica assustado ao saber que ele sacrificou as suas memórias antes de reencarnar. E agora a única coisa que o menor tem são as habilidades que ele escolheu antes de reencarnar. Ao consultar seus dados, o prota descobre que o seu eu passado decidiu se tornar um invocador. Depois disso, ele fica super animado. E assim, a voz feminina em forma de manual guia ele para a guilda de aventureiros. Ao conversar com a voz feminina durante o caminho, ele descobre que o manual na verdade é a deusa da reencarnação e que ela se tornou a serva dele. E assim, ele volta a se sentir muito confuso. O Kelvin também descobre que ele não foi escolhido a dedo para ser enviado para outro mundo. Na verdade, isso aconteceu com ele porque um deus cometeu um erro com a vida dele. Depois disso, o tal deus pediu para Melfina, a deusa da reencarnação, resolver o seu problema. Durante o processo de reencarnação, o Kelvin conheceu a deusa e se apaixonou. E assim eles combinaram dela se tornar a serva dele e o acompanhar em outro mundo. Sobre as suas memórias, ele as sacrificou para obter mais poder. Por isso, ele não irá se lembrar da aparência da deusa, nem mesmo de quem ele foi ou como ele foi no passado. Ao descobrir a sua história, o Kelvin fica cheio de vergonha e pergunta à deusa se ele já pode invocar ela. Assim, o menor descobre que ele só pode invocar a deusa quando ele tiver MP o suficiente. Depois de tanto andar, ele chega até a guilda. Lá ele enfrenta uma fila para se registrar como aventureiro. Na hora de colocar suas informações, a deusa indica que ele oculte a habilidade de invocador, pois nesse mundo, essa habilidade é extremamente forte. Se os governantes dessa nação descobrirem isso, eles irão acabar com o rapaz do Kelvin. E assim, ele se registra como Mago Verde e ganha o seu cartão de rank F. A classificação dele é a mais baixa. Logo, ele só pode aceitar trabalhos que estão no máximo um rank acima do seu. Porém, se ele falhar em uma missão que ele aceitou, ele vai ter que pagar uma multa. E quando uma pessoa completa 10 missões consecutivas, ela pode subir de rank. E assim ele começa a escolher a sua primeira missão nesse mundo. Daí ele acaba escolhendo a mais difícil de todas, bem famosa: derrote 3 slimes. Essa daí nem eu conseguiria fazer. Kelvin compra um cajado de madeira para ajudar com as suas magias e assim ele torrou todo o seu dinheiro. Na floresta ele encontra o seu inimigo monstruoso. Ele se esconde para evitar ser percebido. Daí ele usa o seu olho avaliador e descobre que os slimes são nível 1. Como o olho avaliador dele é rank S, ele pode avaliar criaturas e itens até 100 níveis acima do nível dele. Ao descobrir isso, ele fica surpreso por não conseguir avaliar os status da Melfina. A voz responde que como ela é uma deusa, o bagulho é mais embaixo. O Kelvin fica triste por não ter MP para invocá-la novamente. Daí ele decide transformar um desses slimes em um servo. Como os monstros não entendem o que ele diz, ele precisa deitar um na porrada para fazer o pacto como se o slime fosse um Pokémon. E como a sua magia poderia matar os slimes, ele decide cair na porrada mesmo, usando o cajado para bater. Ao tentar golpear um slime, ele acaba tomando um golpe na barriga. Kelvin se levanta e fica tentando acertar o slime. Após entender a movimentação complicada do bicho, o garoto finalmente acerta um golpe. O MP do slime fica baixo, ele estica sua mão para fazer o pacto e assim ele sente que algo está sendo arrancado dele. A deusa diz que ele está perdendo pontos de magia, mas isso é normal. Assim ele se torna um mestre do slime e dá o nome de Cloto para o monstro. Uma parada legal é que ele consegue entender os sentimentos do ser invocado. Assim ele consegue perceber que o slime está feliz. Com os pontos de MP restantes, ele invoca o Cloto e coloca o monstro para eliminar a sua própria espécie. O Cloto fica muito feliz em fazer isso, pois os slimes desse mundo evoluem absorvendo os outros da sua própria espécie. Ao ver o monstro lutando, ele repara que o monstro está maior e mais rápido do que antes. A Melfina explica que como ele é um invocador de rank S, tudo que ele invoca é melhorado em 100 níveis. Ao olhar os dados do Cloto, ele entende o quão forte o slime ficou. E assim ele entende por que os países lutam para ter invocadores. O Cloto entra em modo batalha e começa a eliminar todo o seu clã para se tornar mais forte. Tudo isso com um sorriso no rosto. O Cloto é brabo. No fim, o Kelvin recebeu um saco de dinheiro por matar 3 slimes azuis. No caminho para se hospedar em algum lugar, o Kelvin se depara com uma vendinha de escravos. Lá ele encara uma meia-elfa que estava lá, mas ele acaba ignorando e parte para se hospedar. Ao fim do dia, a sua maior tristeza acaba sendo o fato de que só tem como ele tomar banho na base da toalha ou em locais públicos. Bom, pelo menos a comida desse mundo é gostosa. No dia seguinte, o Kelvin saiu com o Cloto para subir de nível. Com a taxa de XP em dobro infinita que ele tem, os dois sobem de nível rapidamente. De volta à guilda, a gerente de missões pergunta ao Kelvin se está tudo bem ele ficar pegando missões acima do seu rank. Isso tem chamado a atenção das pessoas ao seu redor, porque para todos, ele é um simples aventureiro de rank F que acabou de subir para o rank E. A gerente acaba dizendo que ele é muito forte para o seu nível e pergunta sobre o seu passado. O Kelvin diz que isso é segredo e manda ela calar a boca. A mina vai lá e pede para ele pegar um equipamento melhor, pois ele está usando o mesmo equipamento já faz uma semana. O Kelvin promete pegar desde que ela dê logo uma missão para ele. Do nada, um cara chamado Cashel aparece e se apresenta como um aventureiro experiente de rank D. E todos os aventureiros conhecem esse cara. Ele finge ser um aventureiro de rank baixo para oprimir os novos aventureiros de rank baixo. A verdade é que ele é um nobre e a sua força é de um aventureiro de rank B. Como ninguém na guilda é forte igual a ele, ninguém o impede de cometer esses crimes. O cara convida o Kelvin para enfrentar um fantasma de um cavaleiro negro. O prota recusa se unir com o cara, pois o maluco tem um título muito suspeito, o título de assassino. Assim
assim o Prota acaba propondo uma disputa. Quem derrotar o fantasma do Cavaleiro Negro sozinho primeiro ganha. O cara aceita, mas ele diz que irá com seu grupo. E foi assim que o Prota fingiu cair na armadilha do Cashel, mas quem fez a armadilha foi ele. E os inimigos também têm um olho avaliador, mas eles não têm nível suficiente para ler os status do Prota. Ao chegar no castelo, o grupo do Cashel repara que todos os mortos-vivos do local foram derrotados. Kelvin aparece e propõe que eles lutem, pois ele não quer ser interrompido enquanto luta contra o fantasma. Os caras acreditam ter chance contra o Kelvin. O grandão sai correndo para socar o Prota, mas ele acaba perdendo para um feitiço simples. Um deles tenta fugir, daí o Prota invoca o Cloto o Padão para atacar ele. E o mais sinistro de tudo é que um dia antes de decidir enfrentar eles, o Cloto se tornou um slime de classe Rei Demônio. E assim todos os inimigos foram socados até não conseguirem mais se mover. Ao abrir a porta do local, o Prota se depara com o fantasma de um cavaleiro. Lá, o Kelvin conversa bastante com o cavaleiro. Basicamente, o fantasma de armadura era um humano, mas de alguma forma ele se tornou um monstro. O Prota pede para ele se tornar o seu servo, mas o monstro só vai fazer isso após ser derrotado. E assim, os dois começam a lutar. Flashbacks da vida do monstro começam a aparecer e basicamente todo o seu reino foi destruído pelos caprichos de uma rainha elfa. Assim, ele perdeu seu rei, sua mulher e seu filho. Para vingar todos eles, ele acabou se tornando esse fantasma, monstro, sei lá o que ele é. No fim, o Prota o derrotou e assim o cavaleiro se tornou seu servo. De volta à guilda, ele informa que completou a missão e que puniu Cashel e seu grupo por tentar eliminá-lo. Todos da guilda ficam muito gratos pelo Prota ter acabado com o vacilão. Ainda dentro da guilda, o Kelvin se depara com um idoso que tem um olho avaliador que supera o seu poder de ocultação. Assim, o velho consegue ler todos os seus status. Nesse momento, o idoso diz que é líder dessa guilda de aventureiros e depois pergunta ao Prota se ele veio desse mundo. Ele desconfia do Kelvin porque os seus status são absurdos demais para esse mundo. Com medo, o Kelvin revela ter vindo sim de outro mundo e ele fala isso com uma expressão ameaçadora em seu rosto. O líder da guilda diz que o rei dos demônios está para reviver e que ele fica feliz em ver mais heróis sendo convocados. No fim, o cara solicita que o Prota se encarregue de missões mais difíceis para ajudar a cidade. Ele diz que se o Prota não trabalhar agora, ele vai acabar tendo que trabalhar depois sob as ordens de outra pessoa. E assim o Prota acaba aceitando se tornar um aventureiro de rank B, se tornando o aventureiro mais forte dessa cidade. Logo que ele sai da guilda, a notícia já se espalha por toda a cidade. Até mesmo a dona da hospedaria já sabia dos seus feitos. No hotel, o Prota questiona a Melfina sobre os outros heróis invocados. Ela diz que invocou pessoas inteligentes e bonitas e que essas pessoas já devem estar bem fortes. O cara também está curioso com o renascimento do Lorde Demônio, mas a Melfina diz que isso não tem nada a ver com ele, pois ele não foi invocado para ser um herói, então seria melhor se ele ignorasse tudo isso. Depois disso, o cara pega um saco de dinheiro e pede para a dona da pousada preparar comida para dois. Na rua, ele abre a boca e grita que vai comprar uma escrava. O cavaleiro concorda, dizendo que ele já está na idade de fazer isso, e mesmo já tendo a Melfina, ele planeja adicionar mais uma garota ao grupo. Chegando na vendinha, ele se depara com um homem em chamas. Lá o vendedor explica que essa elfa está amaldiçoada. Quem toca nela entra em combustão na mesma hora. Fire Force referências. O Prota usa o seu olho avaliador e lá estava a maldição. Para salvar a garota da maldição, ele precisa de um usuário de magia branca ranquear. Após ouvir isso, ele vai embora. Um tempo depois, ele retorna para comprar a elfa. O vendedor fica com medo de vender a garota amaldiçoada, mas o Prota dá um sacão de ouro na mão do cara e assim a elfa sai 0 km da jaula. A garota agradece e diz que seu nome é Efil. O Kelvin se apresenta e pede para que ela lute ao seu lado como uma aventureira. Quando a garota diz que a sua maldição pode atrapalhar, o Kelvin estica sua mão e quebra a maldição dela. Assim, ele toca na mão dela e diz que a sua maldição sumiu. A elfa se ajoelha e começa a chorar. No fim, o Prota fica feliz em ter sacrificado todos seus pontos de habilidade para conseguir a magia branca de rank A. De volta à hospedagem, o Prota diz para a elfa que a comida do lugar é muito boa, mas a garota não vai deixar uma garota tão bonita, tão fofa, comer assim, usando uma roupa toda suja. A elfa toca na mão da mulher e fica toda feliz por não ter colocado a mulher em combustão. Assim, a elfa toma um banho, troca de roupa e fica limpinha. O estômago de geral grita bem alto e a janta finalmente é servida. Tudo ocorreu bem até o Prota ser obrigado a dormir com a elfa na mesma cama. E foi assim que ele passou a ter insônia. Bom, galera, esse foi o resumo do anime até agora. Dependendo do desempenho desse vídeo, eu vou lá e faço continuação daqui a 3 episódios, beleza? Beijo, fui!